Seção 2 da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na falta da lei. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Parágrafo 2º. Se o intimado advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 3º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4º. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Parágrafo 5º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra um membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulando o regimento interno. Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade com intimação do representado, por meio eletrônico, para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator do Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Parágrafo 3º. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 dias. Título 2º da Comunicação dos Atos Processuais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo, a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 3º. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 237. Será expedida carta, inciso 1, de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. Inciso 2º, rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro
pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Inciso 3. Precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária, formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Inciso 4. Arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária, formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juiz estadual da respectiva comarca. 2. Da citação. Artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Artigo 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Parágrafo 2º. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de, inciso 1, conhecimento, o réu será considerado rével. Inciso 2, execução. O feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Artigo 241. Transitada em julgada a sentença de mérito proferida em favor do réu, antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1º. Na ausência do citando, a citação será feita por pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados. Parágrafo 2º. O locador, que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário de que deixou na localidade